Hoje é um conteúdo. Então, bom dia para todo mundo. Como eu estava falando, né? Eu vou começar de derivados parciais, que também é o conteúdo, como é mais algébrico, a aula fica menos chata quando é no início, né? Então, funções de várias variáveis. De, e derivados parciais, né? Aí a diferença dessas funções, das funções de várias variáveis para as funções que vocês vêm estudando a vida toda, é o número de variáveis. Aliás, antes de dar definição, só para dar um exemplo, né? Quando eu pego uma função aqui, f de x igual a x à quinta, por exemplo, digamos assim, o x a gente chama de variável. É uma função de uma variável, porque só tem o x ali que está variando, né? Ou seja, é aquele elemento que, propriamente dita, a própria palavra diz, né? Ele está variando. Você pode substituir ele por qualquer número, nesse caso aqui, qualquer número real, né? Porque o domínio da função é os números reais. E aí o domínio é aquele conjunto que vai determinar onde eu posso ou não calcular os valores da função, né? Por exemplo, essa função aqui, eu já não posso calcular tudo, eu não posso calcular f de menos um, porque não nos reais, né? Por exemplo, se fosse definida nos complexos, eu poderia. Mas nos reais, aqui eu já não posso. Então, eu tenho que restringir. Essa restrição aqui é o domínio. É o conjunto que vai determinar onde eu posso ou não calcular. Também essa função ela tem uma variável. Só que a partir de agora, principalmente aqui, né, a partir desse momento, e no cálculo vetorial principalmente, vocês vão usar muito funções que têm mais de uma variável. Principalmente duas e três variáveis. Por exemplo, né? Porque se a função tiver uma variável, a integral é uma integral, essa integral que vocês já sabem, integral de Riemann, ela tem uma variável, né? Quando a função tem duas variáveis, a integral ela já vira dupla, por exemplo. No lugar de, aqui já não é só f de x, f de y. E aí a integral já vira, eu já tenho que calcular integral dupla. Se a função tiver três variáveis, aí nós temos a integral tripla. Tá? E também, assim, quando a função tem quatro variáveis, tem integral quádrupla, quíntupla, nésima, né? Você pode ter uma função com n variáveis, a integral vai ser uma enésima integral, né? Mesma coisa. Só que nos cursos de cálculo comum, você só vê a integral dupla e tripla. Nos cálculos, digamos assim, normais, né? Mas por que geralmente se vê só essas duas? Porque basicamente, digamos assim, os problemas da natureza, eles são modelados por essas duas variáveis aqui. Problemas quando você tem uma função com mais variáveis, são problemas mais da própria ciência do que da natureza, assim, da própria matemática, né? Não necessariamente vai modelar alguma coisa que acontece. Por isso são mais explorados problemas assim, tanto dupla quanto tripla, do que um outro problema. Quando tem mais variáveis, é a própria matemática que se preocupa com isso, né? E aí vamos lá, né, para a definição. A definição de uma função de duas variáveis, de três, de uma, é a mesma coisa.
Então não muda nada. Eu vou só fazer, vou simplificar muito aqui para a gente não ficar muito formal. Acho que eu vou dar uma colada aqui no livro. Vou dar uma colada aqui. E aí, tem muitas diferenças de uma função, de uma variável para duas. A primeira é justamente como você deriva, né? Que é a derivada parcial que eu vou falar daqui a pouco. Eu só vou colar aqui a definição. Ah, eu vou colocar a função, a definição com duas variáveis, mas a de 3 é exatamente a mesma coisa. Só muda que eu coloco, no lugar de colocar R2, eu coloco R3. Aí. Então, a função de duas variáveis. Se fosse de 3, você colocaria 3 no lugar de 2, mas é a mesma coisa. Duas variáveis. A valores reais. Essa expressão a valores reais é que ela chega nos reais. Basicamente é isso. Você sai do R2 a valores. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Reais é uma função. Aí, essa função, ela sai, o conjunto de saída é um subconjunto do R2, né? Porque ser subconjunto do R2 já significa que ela tem duas variáveis. Não significa, né? Porque eu posso pegar um conjunto que é dos reais, conjunto do R2, mas nesse sentido já fica subentendido que ela tem duas variáveis. E esse conjunto A é o domínio da função, que pode ser o próprio R2 também. E quando vocês virem nos livros, né, há valores reais, quer dizer que ela sai, mas ela chega nos reais, né? O resultado é um número real, tá? Eu vou resumir o que está no livro aqui só para onde A é o domínio da função. Mas é a mesma ideia, né? Para cada elemento do R, ela associa um único elemento dos reais, né? Por exemplo, ó, você pega uma função f de x, y igual a x mais y. É uma função que ela sai do R2, porque ela tem duas variáveis, e ela chega nos reais, porque o resultado é um número real. Por exemplo, se eu quiser calcular aqui o f, agora você calcula o f de pontos, né? O f de 1, 0, por exemplo, é 1 mais 0, que é 1. O f de menos 1, 1. Seria menos 1 mais 1, que é 0. Por aí vai, né? Ou seja, a imagem de um ponto é um número real. Ela sai do R2 e chega nos reais. E aqui nesse caso, como eu posso calcular a imagem de qualquer ponto, essa expressão aqui, ó, ela não tem nenhuma restrição. Significa que o domínio é o R2 todo. Vou pegar um exemplo daqui a pouco que tem alguma restrição. Daqui a pouco não, agora, né? Então, o domínio tá? Domínio é o conjunto do R2, porque eu não tenho nenhuma restrição quanto ao que eu posso calcular. Posso somar quaisquer dois números, né?
Um outro exemplo bem simples. Por exemplo, esse aqui, né? É uma função também que ela sai de um conjunto do R2, de um subconjunto, e chega em R, né? Porque da diferença de dois números é real. Ok. Mas, por exemplo, ó, tem pontos aqui que eu não posso calcular. Por exemplo, eu posso calcular o f de 2, 1, porque o resultado vai ser 2 menos 1. Mas eu não posso calcular o f de 1, 2. Porque ficaria 1 menos 2. E aqui ficaria menos 1. E aí, tá? Então, nesse caso aqui, ela já tem uma restrição. Porque eu não posso calcular é, alguns pontos em que essa raiz dá negativa. E aí eu preciso, aí já a restrição ela já é natural. Você percebe que não se pode calcular imagens de todos os pontos e você tem que determinar aonde eu posso calcular, quais pontos que eu posso calcular a imagem. E aí essa determinação a gente chama de domínio, né? Como da mesma forma como se faz uma função de uma variável. Determinar aquilo que pode ser calculado, ou conjunto digamos, de saída, né? Digamos assim. Então, para que tenha sentido a raiz de x menos y, eu preciso o quê? Que x menos y sempre seja maior ou igual que zero. E aí, eu preciso que x seja maior ou igual que y, ou fica melhor, daqui a pouco vocês vão entender, que o y menor ou igual que x. Tá? E aí, algebricamente, quando você está estudando funções de mais de uma variável, você pode representar o domínio de duas maneiras, né? Algebricamente e geometricamente. Aí, algebricamente, é a mesma escrita que se usa para funções de uma variável, a mesma coisa. Você escreve assim, d de f, essa notação. Eu vou colocar aqui em cima. Não, passou demais. Vou colocar aqui. Então, df, d índice f, digamos assim, vai representar o domínio da função. Eu acho que essa notação mais comum tem nos livros. Mas tem outras também, né? Tem uns que colocam assim, né? Uma outra comum, essa aqui, d de f, desse jeito. Mas enfim. E aí é a mesma coisa que se coloca, que se escreve, né? A mesma ideia da escrita para funções de uma variável é exatamente a mesma ideia para essas funções. Só que você coloca em termos de duas variáveis, né? São xy no R2, tais que, e aí você pode botar essa barra aqui, ou dois pontos também, é muito comum os livros usarem assim. Mas talvez a barra seja mais comum, tais que y é menor ou igual que x. Ou seja, eu só posso calcular os pontos onde o y for menor ou igual que x. Qualquer outra situação eu não posso por causa da restrição da raiz. E aí, esse conjunto aqui, ó, é muito comum você escrever um conjunto de forma algébrica, como eu coloquei aqui, mas é mais comum, aliás, é tão comum quanto você colocar também ele na forma geométrica. E aí, por exemplo, como é que eu represento esse conjunto aqui, x, y no R2, na forma geométrica, né? Eu pego... Basicamente é fazer o gráfico, entre aspas, né?
você desenha o R2, né, o sistema cartesiano. Aí eu pego essa curva aqui, ó, olho primeiro a igualdade. Então, a igualdade é y igual a x. E aí, y igual a x é a reta, essa reta aqui, né? Que ela faz 45 graus com o eixo x, essa reta azul. E aí você tem que, digamos assim, pintar. Eu já falei isso aqui. Não, não lembro se eu falei usando integral, né? Mas você pode usar o décimos também, né? Aí você só tem que saber onde é que o y é menor que x, tá? Por exemplo, né? Ó, se eu pego um ponto, o ponto, deixa eu dar um exemplo aqui, 8, 2, né? O ponto 8, 2, ele vai estar mais ou menos aqui. Esse ponto 8, 2, o 8 é x, o 2 é y. Tá vendo que o y aqui, ele é menor que x? E aí, basta você fazer isso, fazer esse teste, né? Pega um ponto em que ocorre, então, o conjunto em que os y serão menores ou iguais do que x, vai ser esse conjunto aqui que está abaixo da reta azul. Tudo isso aqui, ó. No caso, a reta está dividindo o sistema ao meio, né? Tudo que for abaixo da reta e a reta também, né? Porque os pontos que estão na reta são os pontos em que ocorre a igualdade. Então, algebricamente, o domínio você pode representar dessa forma aqui, essa escrita que está aqui em preto. E, geometricamente, você pode desenhar o gráfico. Você pode, dá para usar o décimos aqui, ó. Deixa eu... Por exemplo, se você colocar y menor ou igual que x, ele vai, tá vendo? Ele vai dar exatamente a região. Toda que está abaixo da reta y igual a x, né? Essa reta aqui em destaque é a reta y igual a x, tudo que está abaixo. Então, você representou o domínio. Significa o quê? Todos os pontos que podem ser calculados estão nessa região vermelha, e os que não podem na outra região. Ok? Vou fazer só mais um, e aí a gente vai para a derivada parcial. Ó, por exemplo, f de xy igual a raiz de x quadrado menos mais... É assim. Isso. Pronto. É isso aqui. E aí, por exemplo, a mesma coisa. Como tem a raiz, a ideia de determinar o domínio, a restrição, é a mesma coisa de uma função de uma variável. Você olha para a expressão e entende. Ah, eu não posso. A raiz não pode ser negativa. Por exemplo, se fosse... Não. Se fosse... Aqui. F de x igual a 1 sobre x menos y. Mesma coisa, e você entende que x menos y não pode ser zero, porque não tem essa divisão. Então, a ideia de determinar o que pode ou o que não pode é o mesmo raciocínio de uma função de uma variável. A diferença é como você interpreta o domínio, que aqui já vai ser no R2. Aí, por exemplo, né, aqui também é a mesma coisa. Ó, eu preciso que 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja sempre maior que zero para fazer sentido os pontos que eu calculo a imagem, né? É aqui a mesma coisa se eu isolar, colocar tudo no lado direito, né? Aí eu vou obter x quadrado mais y ao quadrado. Ou x quadrado mais y ao quadrado menor, ou 1 maior ou igual que isso, é a mesma coisa de
quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. Aí isso aqui é o quê? É a equação do círculo. É a equação da circunferência. Aqui tem essa, como é que é? O jeito correto de falar, né? A circunferência é o contorno e o círculo é o contorno, aliás, é o interior, né? É o que está dentro. Mas enfim. E aí, como o círculo de raio 1, estou dizendo que nessa função aqui, eu só tem sentido eu calcular imagem de pontos que estão dentro ou no contorno do círculo. Aqui, né? Fora disso, não tem sentido, porque a raiz vai ficar negativa. Ok? Então, pronto. E aí, geometricamente, você pode, eu geometricamente dominei o círculo, né, de raio 1. E algebricamente você pode simplesmente escrever assim, né? São os pontos tais que y mais x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que 1. Ok? E aí tem vários exemplos, né? Eu não vou ficar fazendo o domínio das funções, mas só para vocês entenderem. Eu acho que essas não, esse conceito mais básico, né? Essa ideia mais básica de uma função de duas variáveis, mas tudo que elas representam e as algumas propriedades a gente vai ver durante os conteúdos, né? A primeira ideia, ficou bonito, né? Ficou bem retinho. A primeira, digamos assim, qual é a palavra mesmo? Não é propriedade, né? O primeiro conceito que está envolvido ou que está associado a essas funções, eu acho que para vocês mais útil, né, é derivados parciais. Aí eu já vou dar uma diagonal, né? Porque a aula vai ficar melhor se eu fizer isso. Aí a parte de curva de nível que eu vou falar, mas eu vou falar em outra aula, não nessa. Acho que foi melhor colocar logo derivados parciais. Imagine uma função de duas variáveis, é sempre um subconjunto dos reais? Sim. Aí, aliás, porque assim, porque é o seguinte, uma função ela pode ter duas variáveis, mas não necessariamente ela tem que chegar nos reais. Tem funções, né? É porque a gente vai ver, é porque é o seguinte, vamos lá. Vocês estudaram funções que elas são de R em R, né? Assim, aí você estuda limite, integral, derivada, blá, blá, blá. Aqui, nesse curso, serão funções que elas saem do R2, chegam em R, ou saem do R3. Eu vou colocar Rn aqui, ó. Vou colocar Rn, mas principalmente, ou né, nem principalmente, basicamente só quando n for 2 ou 3, né? Ou seja, eu saio do R2 ou R3 e chego em R. Mas também, vocês podem, principalmente na física, é mais comum quando vocês pegam funções, por exemplo, de Rn em Rn. Ou, por exemplo, eu vou colocar mais especificamente, de R2 em R2, por exemplo. É uma função que não necessariamente ela chegou no R, ela chegou no R2. Só que aqui já tem essas funções, é mais comum você chamar de campo vetorial, né? Campo vetorial. Então, no caso da sua pergunta, quando você fala uma imagem de uma função, ela tem duas variáveis, mas
se ela chegar no R2, ela já é um campo. Pode ser que ocorra, né? Por exemplo. Assim, né? E aí a imagem é um vetor, sei lá, x mais y, x menos y. No lugar da imagem ser o número real, é um vetor do R2. Por isso que chama de campo vetorial, porque a imagem serão vetores. Quando você junta tudo, chama de campo de vetores. Então ela pode ter duas variáveis, pode chegar no R2, pode ter duas variáveis, pode chegar no R3, ou RM em geral, né? Por exemplo, ela tem duas variáveis, mas ela chegou no R3. Mas só que a gente vai, nesse curso, só quando chega em R. É o que a gente vai estudar. As funções, por exemplo, integral dupla e tripla, é só quando chega em R. Quando não chega aí já é outra coisa. Entendeu, né? E, por exemplo, derivados parciais, né? Derivada parcial é, digamos assim, uma versão da derivada de uma variável para funções que tem mais de uma variável, né? E aí, para funções que tem mais de uma variável, existem mais de uma maneira de derivar. Porque existem, eu falei existem, né? Existe mais de uma maneira de derivar. Falei existem. Então, existe mais uma maneira de derivar. E aí, uma das maneiras é essa derivada parcial, que basicamente é a derivada tradicional, né, que se vê no cálculo 1, só que de uma outra maneira. Vou explicar o porquê. Então a gente vai começar com duas variáveis. Variáveis. E aí, por exemplo, eu vou pegar uma função de duas variáveis e a gente vai entender o que é a derivada parcial. Então, seja z igual a f de x, y. Então, eu peguei uma função que ela tem duas variáveis. E aí, para entender a derivada parcial, é o seguinte. Como a função tem duas variáveis, eu não posso derivar as duas. Não é que eu não possa, né? Na verdade, até pode. Mas não necessariamente eu tenho que derivar as duas ao mesmo tempo. Né? Porque é outra maneira de derivar mais isso aí depois. Eu posso, digamos assim, escolher uma variável e derivar, ou escolher a outra e derivar, como se deriva normalmente. Então, só para vocês entenderem, eu vou primeiro fixar a primeira. Então, fixe não, fixe. Fixemos, fica melhor. Não. Um y0. Aqui eu coloco. Um y0 é um número real. Aí eu vou definir uma função. Isso aqui é o capítulo 10 de fato, viu? Aqui já começa o capítulo 10 do Guidoriz, tá? Exatamente aqui. Essa primeira parte que eu falei ali é uma introdução para vocês terem a noção, só para quando vocês estiverem estudando. Então, eu vou pegar uma função de duas variáveis, aí eu vou fixar o y, tome y0, aí eu vou definir. O que eu vou fazer aqui é só mostrar para vocês a definição da derivada parcial, que é parecida com a definição da derivada de uma variável. Aí é o seguinte, ó, imagine que ó, essa f ela tem duas variáveis, mas se eu pegar um ponto e fixar, deixar ele parado, e agora eu vou variar só a g,
Aliás, só g não, só o x, e aí essa função vai ter uma variável apenas. E aí eu vou calcular a derivada da g usando a definição tradicional. Aí, por exemplo, g' de zero, né? Não sei se vocês lembram, mas a definição da derivada é o limite, né? Do g de x menos g de zero sobre x menos x zero, né? Quando x tende a x zero. Agora eu vou substituir essa expressão que está aqui, no lugar de g de x, eu vou colocar f de x y zero, né? F de x x0 menos, aí o g de x0 é o f de x0 y0. Tá? Aí esse limite aqui, é que é a derivada parcial da f com respeito a x. Eu vou escrever isso por extenso. Então, o limite acima, quando existe, né? Porque ele tem que existir, é a derivada parcial. E aí hoje, basicamente, eu vou ensinar vocês só calcular a derivada. As outras coisas da derivada vai ser, eu vou falar em outras aulas. Derivar no ponto com respeito aí, denota, aí a notação, né, clássica é essa aqui. Df dx. A pronúncia é D mesmo, viu? Porque digamos assim, o nome formal desse símbolo é del, se eu não estiver enganado, del. Mas você não fala del F, até fala, né? Del F, del X. Mas é mais comum você falar df dx mesmo, como se fala na derivada. Vou escrever isso aqui embaixo, né? Como se fala na derivada de uma variável. Se fala df dx, né? Vou escrever isso aqui. Escrever logo o limite, aí eu vou falar das diferenças das duas, tá? X0. E aí daqui a pouco vocês vão entender a diferença desse limite para o outro. Mas, primeira coisa, o nome desse símbolo, porque, eu não sei se você já deve ter visto em algum lugar, né? É del, como eu falei. Se eu não estiver enganado, é isso. É como se fosse um 2, você escreve um 2, só que você não coloca a perna do 2, né? Você tira aqui e fica assim, tá? Como você escreveria, né? Assim. Se eu não me engano, é esse aqui. Mas a forma de falar, né? É mais comum você falar dx, ou df dx, da mesma forma como você pronuncia a derivada tradicional. Porque essa derivada aqui é de uma variável, a notação, né? A a parcial é assim, ok? Só que a pronúncia é igual, df dx, df dx. Se você falar del f, del x, também não é nenhum crime. Em inglês eu não tenho certeza como é que se pronuncia.
Ou então você simplesmente pode pronunciar, né, tudo. A derivada parcial da f na variável x no ponto x0, y0. Dessa forma, como eu falei, né? Derivada parcial de f na variável x no ponto x0, y0. Aí tem a mesma coisa com respeito a y, tá? Que no lugar de fixar só que, para assim, para explicar como é que se calcula, eu preciso da definição das duas. Então, eu vou fazer a definição do y. É a mesma coisa aqui, só que agora, no lugar de fixar o y0, eu fixo um ponto na primeira variável. Essa história de fixar, vocês vão entender daqui a pouco, viu? Não se preocupem, não. Quem não estiver entendendo por que eu estou fixando isso, vocês vão entender daqui a pouco. Então, eu vou fixar agora, fixemos um x0, né? Aí eu vou definir não. Defino agora h de y. Agora a função ela está variando só em y. E aí agora eu calculo a derivada da h no y0. E aí eu escrevo como a definição dos reais, né? E troco ali, né? Para aquela. Ok? E aí essa aqui, vocês observam que é um pouco diferente da outra, né? A definição das duas é ligeiramente diferente. Ligeiramente diferente na essência é muito diferente. Não, não é muito diferente, mas são diferentes. E esse segundo limite é a derivada parcial da f com respeito a y. Você pode falar com respeito a y, ou na variável y, ou em relação a y, é a mesma coisa, tá? Ou a x, né? Derivada parcial de f com respeito a x, derivada parcial de f na variável x, derivada parcial de f com relação a x, mesma coisa. É porque nos livros, depende muito dos livros, né? Tem uns que escrevem isso, tem outros que escrevem outras coisas. Aí eu vou só simplificar aqui, ó, a derivada parcial de f na variável y ou com respeito a y. Enfim, é esse limite aqui, né? Caso ele exista. E aí o que eu vou fazer agora, né? Tem essas duas definições, eu vou pegar só um exemplo, eu vou fazer pela definição, mas é claro que vocês não vão precisar. Mas para entender como funciona, é melhor eu fazer um exemplo da definição e os outros a gente vai fazer só fazendo cálculo mesmo, só derivando. Vou pegar um exemplo bem fácil, tá? Não, f de x, y igual a x vezes y. Aí eu vou calcular a derivada, as duas, né? Calcule df dx e df dy. Aí aqui, eu não sei, geralmente os livros omitem esse ponto, né? Porque na definição, como vocês viram agora, tinha assim, né? Derivada parcial de f
com respeito a x nesse ponto aqui. Geralmente, quando o ponto ele não influencia no problema, os livros omitem. Eles simplesmente escrevem sem o ponto. Tá? E aí não tem problema você escrever também sem um ponto, não. Você, por exemplo, você pode simplesmente escrever isso, né? E calcular a derivada sem nada aqui, indicando. É muito comum. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, eu vou... Ah, não, eu vou fazer do jeito tradicional mesmo. Vou escrever, vou calcular logo já de fato, ó. Como é que se calcula a derivada parcial? Eu vou trocar... Não sei se vocês já escreveram. Vou trocar a função. Não sei se vocês estão escrevendo. Eu vou trocar. Por que eu tenho que fixar o y0 e o x0? Porque quando você calcula a derivada parcial, você tem que imaginar uma uma das variáveis como constante e a outra como variável. Por exemplo, ó, eu vou calcular aqui a derivada parcial de f com respeito a x. Quando eu estou calculando essa variável com respeito a x, significa que você tem que enxergar y como constante na hora de derivar. Quando eu calcular a derivada parcial de f com respeito a y, quem é a constante é a outra. X é que será constante. Você tem que enxergar ela como constante na hora de derivar. Esse é o truque. Por exemplo, derivada parcial de f com respeito a x. Como eu falei, né? Quando o ponto não influencia, você não precisa colocar assim. Mas fica opcional. Você pode colocar ou não. E aí, como eu estou enxergando o y como constante, quando eu for derivar essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu derivo o x normalmente. Aí x ao quadrado, a derivada dele é 2x. Aí, como o y é constante, qual é a derivada da constante? É zero. Tá? Então, a derivada parcial, quando você está derivando naquela variável que está indicada aqui, a outra variável, ela é vista como constante. E você deriva ela como constante. Então, a derivada parcial da f com respeito a x dá 2x só, nessa daqui. E aquela outra dá 2y. Né? A do y vai dar, né? Porque a função... Eu vou colocar aqui no canto, né? Só pra gente... Agora, quem é constante é o x. E aí a derivada vai ser zero. E o y vai ser a variável. Eu derivo ele normalmente. Que dá 2y. Tá? Conclusão aqui, né? df dx vai dar 2x e 2y. Vou fazer mais aqui. Vou pegar alguns que realmente destaquem a diferença. Vou pegar uns aqui. Por enquanto vai ser só o cálculo mesmo seco, viu? Depois a gente vai entender o que que é, o que será o que, né? Essa frase não tem muito sentido que eu falei, né? 5, ó, por exemplo, ó, eu tenho essa função aqui. Isso aqui é na página, esses exemplos que eu vou pegar, página 182, já são os exercícios página propostos da quinta edição, né? Eu não sei como é que... Ah, tem uns PDFs que não tem a página, então ficam os exercícios 10.1, tá? E aí, depende da edição, tem umas edições que é 10.1 ou 11.1 também. Ok?
Mas é a primeira lista do capítulo de derivadas parciais. Hum, vamos lá. Essa função aqui, eu vou derivar, eu vou calcular a derivada parcial com respeito a x. Se eu estou calculando ela com respeito a x, y é constante. E aí eu derivo o x, normalmente o y eu tenho que ser constante. Tá vendo? Ó? Então, se o y é constante, eu não derivo isso aqui. Eu derivo só o x. Aí vai ser o quê, né? Então, a derivada dessa vai ser 5. O x elevado à quarta eu derivo, então vai ser 4x ao cubo vezes o y ao quadrado, que é constante. Mais, agora eu vou derivar o x normalmente, dá 1. Aí como o outro é constante, fica ele, né? E aí o 4 é constante, dá 0. Ou seja, df dx é igual a 5. Aí 5 vezes 4, 20, né? X cubo, y2. Isso aqui. Como não chegaria? Ah, hum, não entendi. Foi naquela hora lá, né, que eu tava falando. Esse é um exemplo simples. Eu pensei que, eu pensei que era simples. Usando a definição, professor, por favor. Ah, definição. Tá, vamos lá. Eu vou só terminar isso aqui. Ah, já que eu já fiz a x, eu vou deixar o y depois eu faço, mas vamos lá pela definição, né? Vou pegar o mesmo, ó. Na verdade, só para a gente comparar, eu vou pegar esse mesmo aqui, ó. X quadrado, y ao quadrado. Pra vocês verem. Mas não é nada de outro mundo. É a mesma coisa que se faz pro a definição da derivada de uma variável, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar a mesma função só para a gente comparar. Ok? E aí eu quero calcular df. Aqui fica melhor se você colocar x0 e y0, tá? df dx. Aí isso vai ser o quê? O limite, né? De f de... Como eu estou calculando a derivada parcial com respeito a x, a y é constante, né? Então vai ficar x é aquela definição, vou só repetir aqui. X0, y0, menos x0, y0. Aí vamos lá. A função é x quadrado mais y quadrado. E aí você tem que usar a expressão dela, né? F de x, y0 vai ser o quê? X quadrado mais y0 ao quadrado. Então, eu peguei a expressão dela, f de x, y é x quadrado mais y quadrado. F de x, y0, onde tem o y, você coloca y0 e usa a expressão. Menos, aí o f de x0, y0 é a mesma coisa, onde tem x eu coloco x0, onde tem y eu coloco y0.
Aqui eu repito, né? Ok? Agora, vou só fazer o jogo de sinal. Fazer o jogo de sinal. Muito bem, né? Aí vai cancelar esse aqui, ó. Dá zero. Aí ficou o quê? Ficou x ao quadrado menos x zero ao quadrado. X menos x zero. E aqui você pode usar aquela propriedade, né? Produção pela diferença. Que é a ao quadrado menos b ao quadrado. É o a menos b vezes a mais b. Tá? Eu vou usar aqui em cima, no numerador. Então fica x menos x zero, né? Agora esse cálculo aqui é o mesmo que usa no cálculo 1. Vou colocar assim, só para enfatizar, que agora eu posso cancelar aqui, ó. Sobrou limite de x mais x zero, né? X tendendo a x zero. E aí eu só substituo. Onde for, porque essa aqui vai ser contínua. Onde tem x, eu coloco x zero, aí vai ficar x zero mais x zero, que é 2x zero. Ou seja, né? A derivada parcial da f com respeito a x no ponto x0 e y0 é 2x0. Foi o que a gente concluiu, né? Aqui é pela definição. É a mesma lógica de pensar aqui. Cadê aquele exemplo, né? É você pensar que quando eu estou calculando na variável x, tudo que tem x você deriva e o que não tem vai zerar, o que é constante. Tá vendo? Deu 2. Não, não é para voltar assim. Eu calculei usando só. Porque no fundo vai ser exatamente isso que vocês vão ter que fazer, né? Porque não dá para calcular todos os exemplos. Dá para calcular os exemplos para definição, mas vocês não vão fazer isso. Por exemplo, esse, né? Você tem que entender sua lógica e derivar normal. Tá vendo? A primeira deu 2x, né? É porque quando você. Aqui você pode pensar que é outra coisa, mas quando você deriva normal, é mais comum usar essa notação aqui. df dx sem o ponto e coloca só o x. Do que colocar o ponto específico, né? Cadê? Aqui. Quando o ponto influencia de alguma forma, aí você coloca o ponto. Ok? E você pode até testar, calcular. Ah, vamos calcular aqui, né? Não vou matar ninguém, não. A do y. Que vai ser o quê? Vai ser o limite, né? Ficou feio. Agora, y tendendo a y0. De f de y. Agora, o x0 é que é fixo, né? Então, é x0y menos x0y0. Y menos y0. Aí eu uso novamente a expressão da função.
Aqui vai ser x0 ao quadrado mais y ao quadrado menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Aqui eu repito, né? Y menos y0, y tendendo a y0. Quando eu fizer o jogo de sinal, a mesma coisa. Esse elemento aqui ele vai cancelar com esse aqui, ó. E vai ficar o menos o outro ali. Aí eu vou obter x vai embora, né? Eu vou obter y ao quadrado menos y0 ao quadrado. E aqui a ideia é exatamente a mesma, né? Fatora aquele polinômio ali. Cancela esse aqui, né? E aí eu vou obter exatamente o que eu obtive naquele... Que vai ser y0 mais y0, né? Eu substituindo. Que é 2y0. Tá? Professor, Susto. foi Pode mal. falar. Se o senhor puder, volta lá na definição, por favor. Tá. Eu botei o volume muito alto. Acho que eu falo alto, foi mal aí. Não, é o volume que eu estou acostumado a colocar muito alto. Deixa eu... Definição, né? É, no df(dx), na parte de cima. Porque aí tá x, x0 e quando o senhor usou a definição, o senhor colocou x, y0. Ah, é porque aqui tá errado. Desculpem. Aqui é y0. Ah, certo. É porque era essa a minha dúvida. Muito obrigado. Uhum. De nada. Tá errado. Deixa eu ver. Deixa eu olhar logo o resto aqui, se não tá. Ah, é aqui, ó. E eu coloquei o y0 aqui no começo, né? Por algum motivo eu botei o x0 aqui, que tá errado também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá certo, né? Do y, que é x0. Pronto. Vocês entenderam, né? Pela definição dá exatamente a mesma coisa, né? Só que da mesma maneira de derivada, né? Você aprende a definição, mas aí você aprende as regras de derivação, né? E deriva, digamos assim, normal, entre aspas, né? Sem a definição, porque você aprende as regras, né? Os padrões. Eu aprendo um padrão e depois só repito aquele padrão. Aqui as regras também, elas valerão, viu? Aquelas regras de derivação que vocês conhecem de derivada, elas funcionam aqui também. Entenderam, né? Esse exemplo aqui. Aí, por exemplo, né? Deixa eu pegar mais um. Agora, gente, isso aqui é prática, viu? Não tem muito. Você pega uma e deriva. E no começo é confuso, porque você confunde. Por exemplo, ó. F de xy igual a cosseno de xy. Como é que eu derivo aqui? Por exemplo, com respeito a x. Você tem que imaginar que aquele y é constante. Imagina que o y é um 2, assim, entendeu? Ele é constante, então ele é um número que é constante, né? Você não tem outro termo, né? Ele não é uma variável. E aí eu derivo tudo em x.
ok? E aí, por exemplo, qual é a derivada do cosseno? Menos o seno, né? E aqui eu derivo, por exemplo, usando regra da cadeia, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, porque é uma coisa que vocês podem fazer é tentar comparar uma coisa com a outra, né? Eu vou pegar só essa função aqui, ó. No lugar daquele y, eu vou colocar simplesmente um 2 só para vocês entenderem. Imaginem que o y é 2. Se eu fosse derivar isso aqui, a derivada do cosseno menos o seno, né? Aí repito, vezes a derivada do que está dentro, que é a regra da cadeia, né? A derivada de 2x, 2, tá? Agora, imagine que o y é 2, só para a gente comparar, porque quando eu calculo a derivada parcial da f com respeito a x, o y ele faz um papel de constante. E aí é a mesma coisa, né? Aliás, deixa eu colocar aqui embaixo. Pronto. E aí é a mesma coisa, né? Menos o seno de xy vezes a derivada do que está dentro. Mas a derivada do que está dentro, como o y é constante, fica só y. Como o y fosse um 2 ou uma constante. Eu botei o 2 aqui simplesmente só para vocês tentarem comparar. Porque o mesmo comportamento, o mesmo padrão que o 2 tem aqui na de uma variável, o y tem nessa de duas variáveis. A mesma ideia, se eu fosse calcular a derivada parcial do y agora, quem é constante é o x. Aí, mas eu derivo normal, né? A derivada do cosseno menos o seno disso, vezes, agora, a derivada disso aqui, só que a derivada desse, como o x é constante, a derivada vai ser só o x, né? Se fosse 2y, a derivada disso é 2. A mesma coisa, vai ficar só o x. Então, aqui é x, tá? Aí você pode até simplificar aqui, né? Menos y seno de xy menos x seno de xy. Vocês estão entendendo isso aqui? Mas é prática, né? Depois, quando vocês pegarem, vamos fazer mais aqui. É algo que, depois que você pratica, fica automático. Vamos lá, ó. Vou calcular as duas agora. Aqui, como tem fração, o que ocorre? Regra do quociente, como se faz no cálculo 1. E aí deriva a primeira. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Para ficar mais fácil, deriva a primeira, e aí eu vou colocar assim, tá? Eu não vou efetuar direto, eu vou colocar assim. Deriva a primeira vezes a segunda, só para a gente entender o passo a passo. Menos a primeira, não, vezes a segunda aqui tá errado, né? É x quadrado. Menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Só que eu não vou efetuar, eu vou deixar assim, só para a gente entender. Sobre a segunda ao quadrado. Agora sim a gente vai efetuar, né? Lembrando que eu estou derivando com respeito a x. Dessa forma, o y é constante, né? E aí eu tenho a derivada de
Aqui, ó, o primeiro elemento é a derivada desse aqui. Só que como eu estou derivando em x, esse é constante. Então, imagine que é um número. Somente em x fica simplesmente 3x ao quadrado. A derivada parcial desse primeiro parênteses. Então, ficou 3x. Cadê? Ao quadrado. Porque o y é constante. Aí aqui eu repito, né? Que é a derivada da primeira vezes a segunda. Menos a primeira, né? Vezes. Aí esse aqui, ó. Mesma coisa. Eu estou derivando com respeito a x. E aí o y é constante. Ele vai zerar aqui. Aí ficou só 2x sobre a segunda quadrada. Sobre. Ok? E aqui eu vou só. Não precisa simplificar isso, né? Mas se vocês quiserem efetuar um pouco ali. Mas o principal é saber derivar, né? Você pode distribuir aqui x ao quadrado, blá, 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 mas não precisa. Tá, vou fazer isso. Deixar de ser preguiçoso. Então, agora eu distribuo, né? E talvez a resposta do livro, ela esteja, geralmente já está na maneira mais simplificada possível, né? Então, vamos lá. 3x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 com o x cubo vai dar 2x à quarta, menos 2x y2. Aí você pode até simplificar esses dois, né? São os únicos que dá para simplificar, né? O 3x à quarta. Então, 3x à quarta menos 2x à quarta vai dar só x à quarta. E esses dois eu repito porque poderia até colocar o y em evidência, mas não vai acrescentar muita coisa, não. Tá? Pronto, então derivei essa com respeito a x. Ok? Pegar mais uma agora, só que essa outra. Aí eu vou deixar para vocês fazerem a com respeito a y, tá? Nesse caso. Vocês fazerem. Agora eu vou pegar um, faço com respeito a y e deixo para vocês fazerem com respeito a x. Vou ver aqui. Ah, meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo, né? O retorno do aspirador. Não é possível que tenha tanto pó assim. É, vocês estavam com saudades, né? Do som do aspirador. Ah, meu Deus. Ó, vamos fazer isso aqui com respeito a y. E aí vocês fazem com respeito a x. É a mesma coisa, né? Ó. Por exemplo, para derivar isso, essa constante desce, né? Desce. 3. Aí eu repito tudo aqui, né?
porque eu estou usando regra da cadeia, elevado a 2 vezes a derivada da expressão que está dentro do parêntese. Mas eu não vou derivar agora, eu vou deixar só assim, tá? Não vou derivar agora para a gente fazer todo passo a passo. Mas, agora lembrando, eu estou derivando com respeito a y. Essa segunda expressão aqui, ela é constante. Esse x quadrado. Aí com 5, tudo isso aqui é constante, ó. Tudo isso aqui vai ser constante. Então, a única variável é o y. Aí a derivada do y é quanto? 1. Então, é a mesma coisa. Ó. Se eu tiver 3 vezes x, se eu derivar isso aqui com respeito a x, qual é a derivada desse? 3. A mesma coisa. Se esse que está circulado, 5x ao quadrado, é constante, a derivada desse aqui vezes o y vai ser simplesmente o que está circulado vezes a derivada do y, que é 1. Então, aqui eu já posso colocar 5x ao quadrado, que é a resposta, né? Agora vamos derivar, só para eu derivar o que está aqui dentro do parêntese. É lógico que assim, eu não coloquei essa derivada do... Você poderia fazer tudo de uma vez só, né? Colocar a resposta logo, mas como... Para não ficar muito rápido, eu vou fazer por partes. Aqui eu derivo... Agora vamos derivar o que está dentro do parênteses, né? Com respeito a y, novamente, ó. Aqui, 4x vai ser constante, porque o x aqui é constante. E aí a derivada de 4xy é simplesmente 4x. 4x menos... Agora eu derivo 3y normalmente, né? Porque não tem x aqui. Aí eu vou obter 9y ao quadrado. Mais 5x2. E aí pronto, né? Fica isso. Ok? E aí vocês tentem fazer com respeito a x. É, falta a criança chorar, né? Se bem que eu acho que vou voltar nas aulas presenciais, tem umas escolas que voltaram aí, talvez eles chegam na escola. Ok, né? Vocês entenderam mais ou menos como funciona? Mas na aula que vem, porque é melhor falar isso agora, que vocês vão usar isso aqui sempre. E nas outras aulas eu vou sempre ficar calculando derivada parcial, sempre, em muitas situações, ok? É isso, ó, vocês podem tentar, por enquanto, né? Porque esses exercícios mais complicados, a aula que vem eu vou falar mais sobre isso, aí eu falo mais, viu? Mas vocês podem tentar a primeira questão, exercício, né? Esses aqui eu vou marcando logo, viu? Porque como eu não estou na ordem, exercícios 10.1. Mas, vocês, assim, são... Quantas questões aqui? É para vocês fazerem só da 1 até a 20. Só que, nessa aula, tentem só a primeira questão, tá? As outras 19 eu ainda vou comentar. Então, tentem só a primeira, por enquanto. No máximo, a segunda. Assim, lógico que se vocês quiserem tentar tudo, vocês podem tentar, né? Mas eu ainda vou comentar algumas coisas desses exercícios aqui. Eu vou comentar um pouco de cada, né? Mas, basicamente, tentem a primeira, porque a primeira é assim, calcule as derivadas parciais, só. Esses exemplos que eu fiz hoje, né? E aí os outros eu vou comentar nas outras aulas. Aí tem uns aqui que são um pouco mais... Tem umas diferenças, né? Ok? Por enquanto é só isso, viu? Hoje não... Hoje não.
Amanhã não vai ter aula extra, porque eu não vou ter tempo de fazer. E também acho que não precisa, não, agora. Eu vou tentar corrigir as provas de vocês todas amanhã. É isso, viu? Então, até quarta-feira. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail ou, enfim, qualquer coisa aí. Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Até mais.